Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos com um professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara, Rodolfo Telaroli Júnior, que é autor do livro lançado este ano, Saúde e Sociedade, a Determinação Social da Saúde e da Doença. Professor Rodolfo, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco qual que é a importância de pensarmos essa relação da sociedade com as doenças que acometem as pessoas. Então, é importante, na verdade, a gente pensar, a partir do título do livro Saúde e Sociedade, que tanto o estado de saúde como as doenças que acometem as pessoas, elas têm uma causação, têm origem nos aspectos econômicos, sociais, culturais, no contexto em que as pessoas se inserem. Então, a doença ela acontece dentro de cada organismo. A maneira como os órgãos são lesados, os micro-organismos chegam até nós e afetam as funções vitais. Isso é biológico. Mas o que faz com que eu fique doente e você não fique doente de uma determinada doença tem origens na maneira como o indivíduo está inserido no meio, na história de vida dele, na região onde a pessoa vive, na profissão que ele exerce, na qualidade da moradia, se o indivíduo vive em zona urbana ou zona rural. Então, essa contextualização social é que tem que ser levantada, tem que ser abordada para a gente conseguir entender de maneira mais ampla e poder combater os problemas de saúde nos indivíduos, nas populações. O senhor fez uma pesquisa ao longo de 10 anos, da sua carreira enquanto professor e também enquanto médico, Quais são esses principais fatores, professor, que estão na nossa sociedade e que fazem esse impacto junto à saúde? O senhor comenta a questão social, econômica, cultural, de que modo essa articulação traz alguns resultados que a gente possa prestar um pouco de atenção, olhando pelo aspecto da saúde pública. Então, para tornar mais didática a abordagem, que é uma abordagem complexa, na verdade é o que eu trabalho com os meus alunos de graduação ao longo de 60 horas, todos os anos. Então, eu esquematizei da seguinte forma: eu peguei os aspectos ligados à alimentação, moradia e trabalho. Então, como esses três aspectos vão atuar na saúde e na doença. Então, a alimentação, hoje no Brasil a gente vive uma epidemia de sobrepeso e obesidade em função da mudança na maneira como a gente se alimenta, maior consumo de produtos industrializados, se come mais fora de casa. Então a fome hoje ela só serve para discursos de políticos mal intencionados. O grande problema de saúde pública é sobrepeso e obesidade. No que diz respeito à moradia, foi-se o tempo do Jeca Tatu, que o Monteiro Lobato nos apresentou. O Brasil é um país hoje urbano. São 87% dos brasileiros vivendo nas cidades, com condições de saneamento deficientes. Então, menos da metade da população tem acesso à água encanada, coleta de esgoto, coleta de lixo. Menos pessoas ainda vão ter casas com boas condições de saúde, bem iluminadas, ventiladas, bem construídas. Então, tudo isso aí favorece a ocorrência de doenças transmissíveis. Nós estamos agora vivendo a epidemia da dengue, da zika, do chikungunya associadas a saneamento. E o terceiro aspecto é o trabalho. Então, dependendo da profissão de cada um, a gente vai ter doenças diferentes. O século XXI é o século dos problemas psicossomáticos. Então, esse estresse, o corre-corre, favorece a ocorrência da depressão, síndrome do pânico, insônia, esse tipo de doença. As tendinites, no caso dos bancários, que substituíram doenças que afetavam quem trabalhava pesado no século XX. Eram os carteiros, por exemplo, andando a pé com aquelas malas pesadas de correio. Hoje ninguém mais manda correspondência escrita. Usa-se muito pouco corrigindo. A gente usa mais a mídia eletrônica. Então acabaram as doenças dos carteiros e surgiram as tendinites dos bancários, a título de exemplo. Professor, pensando nessas doenças que o senhor enunciou, qual que é a importância da gente fazer esse recorte histórico, de entender como era há alguns anos ou alguns séculos, para o dia de hoje, para que a gente possa pensar nessa relação, de que modo a gente possa combater ou conhecer melhor essas doenças? Bom, é fundamental, eu sou apaixonado pela história da medicina e da saúde pública. Mas independente da minha paixão, a gente precisa conhecer o passado para entender o presente e desenhar
dias melhores no futuro. Então, no caso do Aedes aegypti, que está aí assombrando todos nós, o Oswaldo Cruz, há 100 anos atrás, ele deu conta de acabar com a Aedes no Rio de Janeiro, e o modelo que ele desenhou de combate ao Aedes no Rio foi adotado no país todo e funcionou. Se acabou com a febre amarela, que era um grande problema no interior de São Paulo inteiro, em Santos. Então, olhando o que Oswaldo Cruz fez, bastaria copiar para a gente não estar vivendo esse problema das epidemias ligadas ao Aedes hoje. Mas em função dos problemas políticos, da falta de vontade política, da politização do campo da saúde pública, nós não temos um combate competente ao Aedes, por conta de políticas públicas federais de má qualidade e por conta de municípios que acabam também não tendo recursos e combatendo o Aedes só durante a epidemia. Não fazem como Oswaldo Cruz nos ensinou. Olhar o passado. De pensar esse contexto para que a gente possa prospectar aí uma vida mais saudável, vamos dizer. No caso desse exemplo do Aedes, é um trabalho ininterrupto. O Oswaldo Cruz começou a trabalhar lá em 1902, 1904 no Rio, e foi até 1942, quando se acabou com a febre amarela, quase 40 anos de trabalho. E agora, ano a ano, se trabalha alguns meses do ano e se abandona a tarefa de combater o Aedes em outros meses. Então, a história sempre nos traz lições de como as coisas têm que ser feitas ou como não devem ser feitas. Professor, pensando um pouco nessa contribuição, que até o próprio livro, as discussões que o senhor fomenta, a gente comenta então daqui a pouco um pouco mais sobre as formas de prevenção, os tratamentos que podem ser favorecidos a partir do entendimento desse contexto, desse cenário, a relação entre saúde e sociedade. Tá bom? O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e aqui no estúdio nós conversamos com o professor e médico Rodolfo Telaroli Júnior. Professor, nós comentávamos a importância desse cenário, né, de contextualização, e o senhor citou o exemplo do Oswaldo Cruz, que trabalhou para fim de combater a febre amarela. E um dos seus outros livros discute essa questão da epidemia. Então, essas doenças epidêmicas, também podem vir a ser combatidas a partir da perspectiva do seu estudo e de exemplos passados para combater situações presentes. Isso, com certeza. A história sempre é muito rica em lições. Nós vimos o trabalho de Oswaldo Cruz e como ele nos ensina a combater o Aedes, lições que poderiam ser utilizadas ainda hoje. Uma outra doença que eu abordei no livro anterior sobre as epidemias no Brasil é a tuberculose. Então, por exemplo, nós tivemos uma grande epidemia de tuberculose no Rio de Janeiro quando a família real chegou, Dom João VI chegou em 1808 no Rio. Por quê? Porque tinham que ser acomodados os membros da família real na cidade do Rio de Janeiro. E o que fizeram? Desalojaram milhares de moradores do Rio que foram se instalar na casa de parentes, amigos, morando nos porões. E porões são escuros e mal ventilados. É tudo que o bacilo da tuberculose gosta. Então nós tivemos uma epidemia de tuberculose que acabou passando despercebida ao longo da história, no começo do século XIX, por conta de termos milhares de pessoas vivendo em moradias inadequadas no Rio. O que a gente traz disso? Hoje a tuberculose continua sendo um problema sério no Brasil. Nós somos um dos campeões de tuberculose no mundo. Tem que se investir, dentre outras coisas, na melhoria da moradia dos grupos de população que são mais vulneráveis à tuberculose. Já sofremos com esse problema no século XIX, há 200 anos atrás. Temos que continuar trabalhando nisso hoje. Professor, então as discussões que o senhor traz, então, elas são fundamentais para a gente pensar essas formas de prevenção. E a saúde pública, ela está aberta a esse tipo de diálogo, a essa recuperação histórica? Mais ou menos. Existe uma tendência a trabalhar de maneira muito técnica, a se buscar soluções tecnológicas para tudo. Nós temos situações onde a tecnologia é fundamental. Doenças como a dengue. Nós vamos ter o fim da dengue em breve, quando já existe uma vacina no mercado eficaz. Quando for lançada a vacina do Instituto Butantan, daqui um ano e pouco, a dengue vai acabar. Como no nosso caso, já acabamos com o sarampo, já tivemos sucesso em eliminar a poliomielite há mais de 20 anos no Brasil. Então, são soluções técnicas. Mas existem outros problemas
a própria Zika, o chikungunya, para as quais nós não vamos ter vacina tão rapidamente, onde tem que se trabalhar sob uma perspectiva social. E nós não vemos o governo federal investindo em comunicação social de qualidade para motivar a população a manter suas casas limpas, a fazer sua parte no combate ao Aedes. Então, comunicação social é fundamental para a gente conseguir que a população trabalhe conosco. Esse é um dos exemplos onde nós não temos uma visão que abra a saúde pública para o social. Professor, pensando no potencial, né, dentro de uma universidade, né, da publicação de trabalhos como esse, na questão da divulgação científica, né, de que modo a gente pode, né, trazer esse tipo de reflexão para os profissionais? Né? Então, se na esfera política nós temos alguns embates, né, que interferem a forma como o dinheiro ou as formas de prevenção são trabalhadas, até mesmo o tratamento junto à sociedade, de que modo o profissional ir direto lá em quem lida com os pacientes, lida diretamente com a doença, pode vir a contribuir esse tipo de reflexão e acesso a essa informação? Bom, os municípios, o acesso é sempre mais fácil, é mais viável você conseguir mudar políticas municipais de saúde do que políticas nacionais ou estaduais. E na área da educação. Então, esses livros eles foram elaborados tendo como público-alvo os estudantes do ensino fundamental, de 5ª a 8ª série. E eles trazem encartes que ajudam os professores na área de biologia, geografia, história, já que a abordagem é multidisciplinar. Então, são docentes de várias disciplinas que conseguem trabalhar com esse material. Então, trabalhando com os docentes, trabalhando com o corpo de alunos, a gente vai criando uma geração que daqui 10, 15, 20 anos vai estar no poder ou em cargos de mando e, de repente, a gente consegue, por baixo, mudar o futuro, conseguir uma abordagem. É um processo de sensibilização, professor, que é necessário, né? Esse tipo de conhecimento multidisciplinar, promovendo essa sensibilização, um efeito multiplicador na sociedade para que a gente possa avançar em termos de algumas epidemias, por exemplo? Com certeza, a gente tem, as crianças são muito poderosas, tanto do ponto de vista ruim, de favorecer um consumo daquilo que não é necessário, que não é prioritário para cada família, e isso o campo da publicidade é muito competente para ter sucesso, como do ponto de vista bom, passando informações, por exemplo, sobre alimentação saudável. Então, a questão da obesidade, do sobrepeso, é importante trabalhar nas escolas, tendo como objetivo trazer para o nosso lado, para o lado da boa saúde, da saúde pública, as crianças e as famílias. Então, elas têm um potencial multiplicador fantástico. Então, o senhor falou um pouco desse trabalho, né? E como que você, no município de Araraquara, tem trabalhado, né, para que esses livros cheguem a essas escolas, né, para que esses alunos tenham acesso a essa informação e os professores também possam trabalhar de modo mais didático e aí promover essa sensibilização que nós estávamos falando? Eu sempre que convidado, eu vou para os órgãos de mídia, TV, jornais, rádios, estou sempre passando as informações, porque eu acho que é papel do professor universitário sair da sua cátedra, da sala de aula e ir para a comunidade, a nossa obrigação. E eu faço com muito gosto esse tipo de atividade. E a editora responsável por esses livros também faz um trabalho grande de divulgação e de distribuição desses livros, são produtos para as escolas públicas e privadas. Então, tem sido bem utilizado. O livro anterior, Epidemias no Brasil, já está com mais de 30 mil exemplares vendidos, distribuídos, e está presente nas bibliotecas de praticamente todas as escolas públicas do país. Então, está disponível para os professores e alunos acessarem o material. Esse outro, Saúde e Sociedade, é mais recente, mas a gente chega lá. Tá bom, professora, a gente fala um pouco mais sobre as contribuições, né, dessa obra, desse tipo de discussão e as expectativas e as perspectivas para a nossa saúde pública no nosso último bloco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre a relação sociedade e saúde, principalmente a saúde pública, com o professor da Unesp em Araraquara, Rodolfo Telaroli Júnior. E para falar um pouco mais sobre as contribuições da obra do professor Rodolfo diante das epidemias no Brasil e também
o impacto junto à educação básica, nós conversamos com a Flávia Sossai. É um prazer falar do livro do professor Rodolfo, porque eu já utilizei os antigos e o mais recente eu estou terminando de ler e vou utilizá-lo nas minhas aulas, porque ele não fala só das doenças, mas ele fala também dos hábitos, dos costumes, do que podem causar essas doenças, que eu acho que hoje em dia é muito importante tratar dessa relação, da onde que vem a doença, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, para a gente poder mudar e ter uma qualidade de vida melhor e evitar de ficar doente. Né? Então, eu uso muito e trabalho muito com os meus alunos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. E eles têm contribuído muito para o entendimento de epidemia, das doenças corriqueiras e da prevenção. Agora, esse novo livro, ele traz uma contribuição a mais, que seria falar da qualidade de vida, que isso interfere muito, e como ter uma qualidade de vida para evitar de ter essas doenças. Hoje em dia, os nossos alunos, eles estão muito visuais. Então, esse novo livro, muito, porque a linguagem é acessível, eles têm as ilustrações, e isso chama muito a atenção dos nossos alunos para ter um conhecimento mais amplo, porque a gente não precisa só tratar da doença, mas tratar de onde vem e propiciar mudanças. Então, esse livro, eu acho que ele instiga muito o nosso adolescente, os nossos alunos, a tentar mudar os seus hábitos de vida. Professor, pensando nessa contribuição junto à educação básica, a questão da sensibilização, né, tudo que envolve esse processo de educação, pensando nos alunos de graduação em uma universidade pública, qual que é a importância de trazer esse debate, né, em meio às práticas profissionais que os alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas têm? Bom, no caso dos alunos de farmácia, hoje a diretriz do MEC é de priorizar a formação de profissionais para trabalhar posteriormente no SUS. Apesar da profissão farmacêutica ser muito mais do que o farmacêutico no balcão, cuidando do medicamento, o farmacêutico trabalha na indústria farmacêutica, indústria de alimentos, laboratórios de análises clínicas, perícia criminal, é uma profissão linda. Eu não sou farmacêutico, mas sou fã da classe farmacêutica. Então, a prioridade é formar profissionais para o SUS. Então, é importante a gente trabalhar a questão das doenças transmissíveis e a relação entre saúde e condições de vida com profissionais que vão estar ali no embate, no dia a dia com a população daqui 4, 5 anos. Então, essa é a importância de abrir, vamos dizer, a cabeça do aluno que vai ter uma grade curricular quase que inteira tecnológica. Houve essa mudança na prioridade do trabalho farmacêutico, mas o currículo continua muito técnico. Então, é dos poucos espaços que os alunos vão ter para trabalhar a questão do social dentro da saúde. E tem tido uma receptividade, professor, em termos de pesquisa, de mais divulgação científica, seja em congressos, em publicações, grupos de pesquisa, para que essa relação social ela apareça quando estamos falando de temáticas relacionadas à saúde? Olha, é menos do que eu desejaria. A gente está sempre tentando colocar o social dentro do biológico. Esse é o papel da saúde pública. Desde que ela nasceu lá na Inglaterra, no século XIX, o que a saúde pública faz é pegar o homem e ver os motivos das doenças que estão assolando o homem no tempo, no espaço e no lugar em que ele vive. Então, a saúde pública, por definição, ela é social. Mas até hoje a gente enfrenta a resistência assim, do poder público, enfrenta resistências do alunado que tem dificuldade em entender qual que é a importância de repente, na sala de aula, eu estar falando sobre a discussão do impeachment, estar falando de formulação de políticas de saúde, está falando de tabus alimentares, de publicidade. Então, são aulas muito ricas e onde o debate abre bastante, mas muitas vezes os alunos vão ter a noção da importância desse tipo de discussão mais tarde. O senhor disse que é menos do que o senhor desejaria. O que o senhor deseja? Quais as perspectivas ao pensar na saúde pública e na contribuição que os profissionais da saúde, os estudantes e professores da área podem dar a essa questão da nossa sociedade? Olha,
Eu gostaria de ver o campo da saúde pública sendo gerido de maneira mais técnica e menos política. Então, a falta de seriedade com que a saúde pública ela é administrada hoje vai quando a gente pega a mediocridade dos 3 últimos ministros da saúde. Então, o Padilha, o Chioro e o atual, que me foge o nome. Então, na verdade, se loteia politicamente os cargos dos dirigentes maiores do setor de saúde pública porque não se leva a sério a questão da saúde da população de maneira coletiva, apesar disso ser motivo de discurso e muito usado nos palanques. Então, eu espero que as coisas melhorem, que a saúde pública seja administrada com mais seriedade, receba mais recursos, mais espaço, e que com isso a população deixe de padecer com velhas doenças, como a tuberculose, que nós falamos rapidamente, a febre amarela, nós temos poucos casos, mas dengue, zika, chikungunya, doenças emergentes, né? Então, que isso merecem essa acabe. atenção, tanto por parte da universidade, do poder público e da sociedade como um todo, nesse processo de sensibilização que a gente comentou. Isso, na verdade, é um trabalho conjunto de toda a sociedade, porque, na verdade, o poder público é eleito pela sociedade. E os alunos, os jovens que a gente tem como público-alvo nesses livros, são eles que vão fazer o Brasil de amanhã, e que seja um país melhor do que esse que a gente tem hoje. Professor, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho e desejar sorte, né, nas próximas pesquisas, nas próximas reflexões que vão trazer sobre esse tema que é tão necessário ser discutido e ser debatido cada vez mais. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, até a próxima. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser acompanhar um pouco mais do debate envolvendo sociedade e saúde, em especial sobre a saúde pública, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.